Pai, e se eu for pra Sonserina? Alvo Severo Potter. Você recebeu o nome de 2 diretores de Hogwarts. Um deles era da Sonserina. Foi o homem mais corajoso que já conheci. Mas digamos que eu vá. Então a Casa da Sonserina ganhará um maravilhoso jovem bruxo. Mas, escute. Se para você significa muito, você pode escolher a Grifinória. O Chapéu Seletor leva a sua opinião em consideração. Sério? Sério. Fala galera, beleza? Eu sou o Gabriel e esse é o Always On. Bom, hoje eu vou falar de Harry Potter and the Cursed Child, ou Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, como vocês preferirem. Primeiro só para deixar claro, ele é uma peça de teatro. Na verdade não, ele é o roteiro da peça de teatro que foi publicado como livro, porque se você não tem dinheiro para ir lá em Londres poder ver a peça, né? Pelo menos eu acho que sim. Se tiver, bom. E para poder sanar os fãs que queriam poder ver essa peça e não tiveram como ir a Londres. Ou ainda não tem, né? Então, okay. Bom, primeiro só para constar que o livro não tem estruturas de capítulos bonitinhos que nem os outros livros da saga de Harry Potter, por ser uma peça de teatro, então é o roteiro, na verdade, da peça. Bom, com esse roteiro, dá pra você ter uma noção se você vai gostar ou não da peça de teatro em si, que eu espero que ela venha pro Brasil para poder assisти-la. Mas uma coisa que me deixou chateado com esse livro foi a forma que ele foi propagandeado, que foi a 8ª história 19 anos depois. Para constar aqui, o livro começa os acontecimentos dele no 4º ano do Alvo em Hogwarts, ou seja, são 22 anos depois dos acontecimentos das Relíquias da Morte. Mas eu vou falar mais para frente aqui que vocês vão entender. Para falar desse livro em si, eu decidi dividir esse vídeo em duas partes, uma com spoilers e outra sem spoilers. Sim, calma gente, o canal não bugou, não foi então, por isso tem 2 vídeos, um com spoilers e um sem. Esse aqui é o sem spoilers, sem spoiler. Podem assistir tranquilos, que esse tá sem spoiler, tá? Beleza? Agora, se você está vendo esse vídeo aqui que é sem spoilers e ainda está curioso querendo saber os spoilers, clica aqui nos cards, ó. Vai estar aqui o vídeo com spoilers. Antes de começar, vou deixar claro que esse vídeo não possui spoilers de Harry Potter e a Criança Amaldiçoada. Se eu acidentalmente, ou talvez querendo, citar spoilers dos outros livros, tá logo avisado, sem spoilers de A Criança Amaldiçoada. Mas vamos lá. Ler Harry Potter é como visitar a infância, me fazer lembrar de momentos incríveis que eu passei lendo a saga. Assim que li o livro A Criança Amaldiçoada lançou aqui no Brasil, eu fui correndo comprá-lo, para poder ler logo e reviver minha infância e lembrar de tudo que eu passei antigamente. Bom, o livro ele é por ser um pouco grande, ele assim, tem mais de 300 páginas, é um pouco grossinho. Mas, por ser o roteiro de uma peça de teatro, ele passa assim, muito rápido. Então, em 3 horas no caso, talvez eu tenha lido, ou um pouco mais. Na verdade, acho que foi um pouco mais. Acho que foi umas 4 horas eu li o livro inteiro. Então, não tem desculpinha para falar que não tem tempo para ler esse livro, né? O livro começa no epílogo de Harry Potter e as Relíquias da Morte, que foi exatamente aquela cena que eu mostrei aqui no início do vídeo. Bom, pegar aquele livro para ler, esse livro aqui para ler, e foi como reviver um pouco da infância, não infância em si, porque eu já estava quase na idade que eu estou hoje, mas tudo bem. Foi poder reencontrar, como se reencontrar velhos amigos que você não via faz tempo. Foi a situação que acabou acontecendo quando eu comecei a ler esse livro. Bateu uma nostalgia, assim, talvez tenha descido uma lágrima assim, no olho, mas assim, só talvez mesmo. Por causa da nostalgia de rever esses personagens tão queridos, que são os personagens de Harry Potter. Uma coisa que me incomodou um pouco em Harry Potter e a Criança Amaldiçoada foi os personagens serem um pouco descaracterizados, não serem parecidos com eles mesmos nos outros livros. Isso deve mais pelo fato que quem escreveu o livro em si não foi a J.K. Rowling, gente. Então, quem fica xingando ela, que ela que escreveu o livro, não foi ela. Tem uma parcela de culpa que ela provou. Mas quem escreveu foi o Jack Thorne.
Foi ele que escreveu o livro em si. Ele é um dramaturgo nomeado, tal, mas ele pra mim não soube caracterizar os personagens antigos da história para essa. Uma coisa, por exemplo, que foi o Draco. O Draco, por exemplo, se chama o Harry de Potter, direto. E aqui chamava o Harry de Harry sempre. Então, é um exemplo bobinho, mas deu para vocês entenderem mais ou menos o que eu estou tentando puxar aqui. Um exemplo maior dessa descaracterização dos personagens foi o Rony. Eu não vou falar sobre ele aqui agora, porque eu vou deixar para o vídeo com spoilers, tá? Mas, mesmo não criando muitas expectativas sobre o livro, assim, eu tentei não criar muita, mas acabei criando. O fato do Rony me decepcionou um pouco. Então, no vídeo com spoilers eu vou falar melhor sobre isso. Por outro lado, o Jack soube trabalhar bastante com os novos personagens. No caso, o Alvo Severo e o Scorpius Malfoy. Sim, o Scorpius Malfoy, o filho do Draco Malfoy. O Alvo e o Scorpius acabaram se tornando grandes amigos. E eu não vou citar muito aqui para evitar spoilers. Mas o Scorpius, para mim, é o melhor personagem desse livro. Ele é muito fofo, gente. Vocês têm que amar o Scorpius Malfoy. Outra coisa que pra mim o Jack também soube trabalhar bastante foi a cena dos novos personagens interagindo com os antigos personagens. Pra mim ficou uma cena legal. Algumas cenas, não todas, mas específico, mas algumas ficaram bastante legais. E algumas também das interações entre os casais, Harry e Gina, Rony e Hermione, pra mim ficaram bastante legais. Entre tantos acertos e erros, o Jack ele acabou cometendo muito mais erros que acertos nesse livro. Então, com o passar das páginas do livro, o sorriso que eu comecei a ler com um sorriso e lágrimas nos olhos, por causa dessa história, foi sumindo por causa desses errinhos que eu falei por baixo aqui. Mas assim, não é que tem alguns momentos o livro ficou me parecendo uma fanfic. Não venham me xingar, por favor, não me xingue por falar que parece uma fanfic. Porque existem fanfics legais, e existem fanfics muito boas, mas é porque tem coisa muito nada a ver nesse livro que não acabou me agradando muito. Bom, tem algumas coisas que pra mim que são consideradas ruins até mesmo em fanfics que eles conseguiram trazer pra esse livro, que não me agradaram bastante. Harry Potter tem coisas que também não agradam? Sim, tem coisas que não agradam, mas não exatamente como esse livro aqui. Porque tem cenas que tipo, eu fiquei assim, como assim? Sério mesmo que eles estão fazendo isso? Uma coisa que eu acho que o Jack pecou bastante foi por fazer meio que uma junção das histórias anteriores de Harry Potter. Um excesso de nostalgia, talvez. Acabou ficando meio chato algumas vezes, ficar tentando trazer tudo o que aconteceu antes. É um excesso de nostalgia. É bom? É, mas acaba cansando e não é agradável assim. Tá, eu já li isso, porque eu iria querer ler de novo? Tudo bem que é Harry Potter, eu leio de novo pelo menos eu já li Harry Potter pelo menos umas 3 vezes, de novo, eu acho, ou mais. Mas, acontece que você tem uma história nova, você poderia aproveitar outros elementos para trazer para essa história, além do excesso de nostalgia. Uma coisa em si que também me desagradou foi o desrespeito com as regras de alguns artefatos que já foram criados em outros livros, que trouxeram para esse livro com um pouco de mudança. Então, meio que houve um desrespeito com os outros livros. Desrespeitos talvez que sejam aceitáveis se fosse uma fanfic em si, ou fosse uma história que não fosse ligada ao cânone das histórias originais de Harry Potter, que foram aprovadas pela J.K. Rowling. Então nesse ponto eu acho que sim, ela foi errada de aprovar isso. Apesar dessas muitas críticas talvez que eu tenha feito aqui, eu ainda, como eu já disse, eu queria ver essa peça, porque falaram que a atuação dos atores estão muito boas, esses efeitos estão excelentes, mas o livro em si não me agradou tanto como eu imaginava que iria me agradar. E talvez por causa desses efeitos e da atuação, alguns desses mínimos detalhes eu poderia acabar ignorando por causa disso. Agora os outros, que eu vou citar no vídeo com spoilers, não seriam muito bons não daria para ignorar completamente. Agora aqui, sem levar em consideração meu lado Potterhead crítico pra cacete, desculpa pelo palavrão, mas é necessário. O livro é ruim? Não, ele não é ruim. Ele vale a pena ser lido, é um livro tranquilo de ser lido, dá pra ler em algumas horas. E
ele te prende e faz você ler ele rápido e sim, tem o efeito nostalgia que vai fazer isso mais ainda com você, mesmo eu não gostando muito disso. Como eu já disse aqui antes, algo que me chateou foi a forma que o livro foi propagandeado, como a 8ª história 19 anos depois. Porque se ele não tivesse sido propagandeado dessa mesma maneira que ele acabou sendo, eu poderia ignorar alguns dos detalhes que mudaram na história em si. E daria para aceitar um pouco a mais esse livro. Então é isso, pessoal. Se gostaram desse vídeo, clique no gostei aqui embaixo, se inscreva no canal, porque ajuda bastante na divulgação. E ativem o sininho aqui embaixo, cliquem no sininho e ativem ele para vocês não perderem nenhum vídeo novo que eu postar aqui. Um beijo, tchau!